5 de abril de 2017. Corinthians definido, sem Fagner e com o retorno de Rodriguinho, prega respeito ao adversário desta noite, a Laú. Gramado reconhecido e tudo pronto do lado da Universidade de Chile, que espera fazer um grande jogo diante do Corinthians aqui na Arena, na estreia da Copa Sul-Americana. São Paulo comemora a melhora do desempenho da defesa antes de mês decisivo. No primeiro encontro dentro de campo, Chapecoense vence o Atlético Nacional e sai em vantagem na decisão da Recopa Sul-Americana. Com a volta de Zeca, o Santos terá força máxima contra a Ponte na próxima segunda-feira. E ainda, Keno deve ganhar chance entre os titulares do Palmeiras com suspensão de Roger Guedes. E os gols da terça-feira no Brasil e no mundo. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Coringão, que recebe daqui a pouquinho, na Arena em Itaquera, a Universidade do Chile, no primeiro confronto do mata-mata da Copa Sul-Americana. Sem fazer mistério, o técnico Fábio Carille já definiu a equipe titular, que não vai contar com a presença do meio-campista Giovanni Augusto. Reportagem, Alexandre Silvestre. Giovanni Augusto conseguiu o que queria. Não vai para o Internacional na troca por Valdívia. Fica no Corinthians. Giovanni é um jogador com muita qualidade, que chegou em 2016 e muito rápido conquistou a torcida do Corinthians pelo seu desempenho, e jogando muito bem mesmo. Depois, por inúmeros fatores, machucar e outras situações, caiu muito, ele sabe disso, né? Então, é um jogador que a gente vai recuperar, está trabalhando muito, agora que voltou a trabalhar, e a gente conta muito com ele. Fica, mas não joga hoje, nem no banco. Fábio Carille já escalou o Corinthians para a partida desta noite em Itaquera contra a Universidade de Chile pela Copa Sul-Americana. Cássio, Léo Príncipe na vaga de Fagner suspenso, Pablo, Balbuena e Arana, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô. Acho que todo campeonato que envolve o continente, acho que mexe, né? A Libertadores, claro que não é o mesmo peso de uma Libertadores, mas a gente tem que entrar forte em todas as competições, fazer um bom jogo aqui, conseguir um bom resultado. A gente sabe que não levar gol em casa tem a vantagem do gol fora, né? O adversário do Corinthians não é bobo, não. Tem lá suas qualidades, merece respeito. Todo cuidado é pouco com a Universidade do Chile. É uma equipe muito experiente, principalmente a linha defensiva, todos os jogadores acima de 30 anos, né? Jogadores que já jogaram Copa do Mundo. E é uma equipe muito intensa do meio para frente. Qualquer resultado positivo dentro de casa, não tomando gol, é uma grande vantagem. Preocupar-se com o rival, sim, e com os próprios defeitos. O Corinthians até está firme na defesa, mas o ataque... Está muito claro que a gente precisa melhorar e vai em cima muito da resposta que eu dei antes aqui do jogo do Botafogo. Se a gente melhorar os passes e a gente tem condições de ser melhor nos passes, a nossa equipe vai ser mais forte na parte ofensiva. É que é muito mais fácil você destruir do que construir. É muito mais fácil. Então você ir ali posicionar, claro, trabalhei aqui muitos anos com o Tite ajeitando a parte defensiva, joguei como lateral esquerdo 7 anos e quarto zagueiro mais 7 anos, 14 anos como profissional. A parte defensiva, ela é mais fácil. E a parte ofensiva, além de você dar os trabalhos, tudo o entrosamento, requer um tempo maior, né? E a nossa busca está sendo essa. Hoje, ali no Invisível, trabalhei só a parte ofensiva, chegada na área do adversário, porque a parte defensiva está muito equilibrada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha, tarefa dura para o Corinthians, talvez o jogo mais duro dessa temporada, apesar de já ter enfrentado São Paulo, ter enfrentado o Santos, ter enfrentado o Palmeiras. Joga em casa por um torneio internacional e com a obrigação de vencer. Se perder ou até mesmo se empatar, a situação se complica. Mas é a primeira de uma série de decisões. O Corinthians tem também depois decisão com o Botafogo, tem decisão com o Internacional. Digamos, é o mês de... Não que eu pense assim, né? Para mim, eu vivo dizendo aqui, o técnico ele tem que ter longevidade, tem que ter tempo para trabalhar. Mas vai ser a afirmação do Fábio Carille.
Se as coisas andarem bem, ele vai entrar no Campeonato Brasileiro com peito estufado. Se as coisas não andarem bem, aí no mata-mata, a tendência é aquele velho fantasma da ameaça voltar a rondar. Estou errado, Flávio? Boa noite. Não, você está certíssimo. Boa noite. O Corinthians, agora, semana passada, 10 dias, a base do Corinthians estava muito bem controlada. O Fábio, acho que é Bittar o sobrenome dele, não lembro, não importa. Estava lá dirigindo, o pessoal fazendo um trabalho correto e tal. Quando o Roberto Andrade foi ameaçado pelo impeachment, ele teve que fazer uma negociação política e esse pessoal competente da base saiu. Porque era uma negociação política e ele não tinha alternativa. Ou ele fazia isso ou ele era impeachmentado. Ou seja, não é nem o caso se ele tinha culpa ou não na história. Se ele tinha culpa, ele dando alguma coisa em troca, deixou de ter culpa. E se ele não tinha culpa, ele evitou de ser punido por uma coisa que ele não tinha culpa. Comprou a absolvição. Exatamente, independentemente de ter culpa ou não. Então as coisas funcionam assim. Imagine dar a cabeça de um treinador jovem. Dão com a maior facilidade. Mas com um detalhe, não é só o Corinthians. Esse tipo de negociação existe em todos os clubes. Por isso que eu defendo muito uma profissionalização, uma coisa séria. Vou dar o exemplo do Audax. Fernando Diniz, time rebaixado, foi um problema, né? Fracassou e tal. Fernando foi chamado e foi colocado aí numa condição de diminuição de salário, porque Série A é uma coisa, Série D é outra, né, do Campeonato Brasileiro. E se o time for promovido na Série D, ele voltará a receber o mesmo montante que ele ia. Temporariamente vai ter que diminuir por toda a situação. Se tivesse seguido no Campeonato Paulista, teria uma cota, um dinheiro a mais. Ou seja, trabalha-se em cima do que se rende e todo mundo paga, né, mas continua com o seu trabalho, ou é promovido e recebe um dinheiro a mais pelo que rende. Isso é um trabalho profissional. Agora, quando é assim, dá-se cabeças com a maior facilidade e tal. É complicado. Então, o Fernando Diniz, por exemplo, caiu, mas só sai se quiser. Mas é claro, vai ter que abrir mão de algumas coisas porque a coisa não andou como se esperava. Panorama. Normal. Assim não. Agora, dão cabeças com uma facilidade imensa. Com relação ao jogo, acho que o Corinthians é favorito, mas vai ser bem difícil porque o Universidade de Chile deve jogar fechadinho e tal, o treinador é muito rodado, muito experiente, mas o futebol chileno não tem a mesma força de algum tempo. Caiu muito de produção. Não é aquela Universidade do Chile com o São Paulo que goleava todo mundo, ganhou o Sul-Americano. Com a saída do São Paulo, o futebol chileno caiu muito, né? Com o Bielsa, o São Paulo deu sequência, agora a gente nota os resultados, a Libertadores, o Chile não é o mesmo, a seleção chilena não é a mesma. De qualquer forma, jogo duro para o Corinthians. Para surpreender o Corinthians, a Universidade de Chile aposta na experiência de 3 importantes jogadores. Um deles, bem conhecido da Fiel. Veja com Jonas Campos. Depois de uma terça-feira movimentada, com atraso de voo e desembarque no aeroporto de Guarulhos apenas no final da tarde, a Universidade de Chile ainda foi ao palco do jogo desta quarta-feira contra o Corinthians para o tradicional reconhecimento do gramado. Os chilenos gostaram do que viram. Seguramente estará muito bem. É um campo esplêndido e a verdade é que é um estádio maravilhoso. Daqui a pouco, na moderna Arena Corinthians, a Laú inicia a trajetória em mais uma Copa Sul-Americana, torneio no qual o clube sagrou-se campeão em 2011, quando ainda era treinado pelo técnico Jorge Sampaoli. Dentre os remanescentes daquele elenco campeão, um velho conhecido da torcida corintiana, o goleiro Johnny Herrera, que atuou no timão em 2006 e hoje, aos 35 anos, é o capitão da equipe chilena. O grupo conta ainda com outros jogadores experientes, como o chileno Pizarro, de 37 anos, que teve passagens pelo futebol italiano e inglês, e o meia Gustavo Lorenzetti, que também participou da campanha vitoriosa do time em 2011. Além deles, o time aposta no talento do jovem e promissor atacante Felipe Moura, de apenas 23 anos. Assim como o Corinthians, que disputa o mata-mata do Paulistão, a Universidade de Chile vive uma semana importante, já que no sábado, pelo campeonato chileno, tem super clássico contra o Colo-Colo. A Laú é a atual 5ª colocada do Clausura e não perde na competição há 5 jogos. Como de costume, o técnico Guillermo Hoyos manteve o mistério em relação ao time titular que enfrenta o Corinthians daqui a pouco aqui na Arena. Apesar do clássico do final de semana contra o Colo-Colo, a tendência é que ele traga a campo o que tem de melhor. Desfalque certo é o lateral Jean Bocejú, jogador experiente de 32 anos, titular da seleção chilena, que por conta de uma contratura muscular na perna direita, nem viajou para São Paulo. Temos a forma que vamos a intentar jugar e, bueno, ante um rival
Já temos a forma que vamos tentar jogar diante de um rival importante, com jogadores com características importantes. É um grande clube do Brasil e teremos que estar muito bem, muito ativos. E é isso que os jogadores e todos nós queremos. Muy bien, muy activo y eso es lo que los chicos quieren y lo que todos queremos. Palavras de um treinador que recentemente comandou a seleção da Bolívia e que no início da carreira trabalhou nas categorias de base do Barcelona, participando inclusive do processo de transição do argentino Lionel Messi para o time principal do Barça. Bons tempos, hein, professor? Foram anos de uma experiência enorme para mim, de uma etapa... Foram anos de uma experiência enorme para mim, de uma etapa maravilhosa na minha vida, vivendo torneios internacionais, campeonatos locais e conhecendo jogadores de uma magnitude que, por toda a capacidade que tinham quando eram jovens, já percebíamos que iriam fazer história no futebol. Que iam a escrever página dentro da história do futebol. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual será o resultado de Corinthians e Universidade do Chile. Dá timão, empate ou Alaú vence? Acesse o site, vote resultado no final do programa de hoje. Corinthians. Acho que vai 2 a 0? Não, 1 a 0. Acredito. Corinthians é para 1 a 0. 1 a 0 no 1 a 0. acréscimo. Goleada. 1 a 0 na Bacia das Almas. Aquele Mas gol vai ser chorado. 2 a 1, Corinthians. O Chico Lang está gritando aqui na minha orelha, 7 a 0, 7 a 0, não. Mas acho que o Corinthians vai ganhar o jogo. Também tenho tendência a achar que não vai tomar gol, porque tem o gol qualificado, né? Tomar um gol aqui fica complicado. Eu creio que nos dois jogos o Corinthians passa apertado. Aquela assim, 1 a 0 aqui, 0 a 0 lá, então acho que vai ser por aí. Então hoje o Corinthians ganha. 1 a 0, por exemplo, é muito mais interessante que 2 a 1. Sem dúvida. Bom, hora de conferir a rodada desse meio de semana na Copa Sul-Americana. 5 jogos acontecem nesta noite, 3 começam às 7h15. Defensa e Justiça e São Paulo jogam no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. A Ponte Preta do Flávio recebe o Gimnasia La Plata, em Campinas, e o Everton Chile enfrenta o Patriotas em Vinha del Mar. 9h45 tem Corinthians e Universidade de Chile na Arena Itaquera e Fluminense e Liverpool do Uruguai no Maracanã. Amanhã às 7h15 o Sport joga com o Danúbio no Recife. No mesmo horário o Estudiantes de Caracas recebe na Venezuela o Sol e América e às 9h45 o Oriente Petroleiro enfrenta o Deportivo Cuenca em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Agora começam esses nomes, né? Cada nome, cada time. Mas melhorou. A Sul-Americana, ela estava sendo disputada no começo por uma mulambada incrível, né? Agora você já vê nomes importantes. Você tem o São Paulo, você tem o Corinthians, você tem o Fluminense, você tem o Deportivo Cuenca, que é uma tradição, né? O Universidade de Chile é tradicional. Ou seja, tem o Defensa e Justiça, que é desconhecido. O Ginásio Esgrima também. Não, na verdade, mas o Ginásio Esgrima também já participou de maneira importante da Libertadores. Tem Ponte Preta, times tradicionais, grandiosos. Acho que é outro, né? O Ginásio Esgrima é um. Não, é o mesmo. Ginásio Esgrima de La Plata. Então, são times que ontem, por exemplo, Cruzeiro está disputando, o Guarani do... O Nacional do Paraguai? O Nacional do Paraguai, que foi vice-campeão outro dia. Enfim, né? Eu acho que ela ganhou uma pegada diferente nos últimos tempos. Me agrada. Está melhor. E está sendo disputado ao mesmo tempo da Libertadores, né? Claro. Que era algo que a gente cobrava. Não fazia muito sentido disputar a Libertadores e depois disputar a Sul-Americana. Quer dizer, né? Cada um disputa uma competição. Ontem o Cruzeiro fez a estreia na Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai. A Raposa começou levando um susto, mas buscou a virada. No Mineirão, o Cruzeiro tomou um susto do Nacional do Paraguai logo aos 4 minutos. Santana desviou de cabeça e a bola acabou encobrindo o goleiro Rafael. 1 a 0. A Raposa deixou tudo igual aos 25 com o Thiago Neves, que girou bonito e bateu no cantinho do goleiro. 1 a 1. No segundo tempo, Ábila entrou na partida e precisou de 3 minutos para decidir o resultado. Ele ganhou a dividida com o zagueiro, tirou o goleiro da jogada e bateu no canto. E ficou nisso. Cruzeiro 2, Nacional 1. Não foi uma vitória que dá tranquilidade, mas foi uma vitória. Levamos uma vantagem, vamos levar uma vantagem para lá daqui a quase 30 dias, né? Onde as equipes provavelmente vão estar diferentes, porque é muito tempo, mas eles vão ter que superar a gente lá e a gente não vai deixar de jogar lá em Assunção.
não sei porquê, tem alguns técnicos que não caem no gosto popular. O Mano tem muita gente que torce o nariz. Eu gosto muito. Também gosto. Muito. O Cruzeiro é o time que está mais tempo invicto no ano. 19 jogos sem perder. Não perdeu, na verdade, não perdeu no ano. Exatamente, 19 jogos. Só o Vitória da Bahia que está perto ali, o resto, né? E a gente lembra ano passado as dificuldades do Cruzeiro. Sim. Quer dizer, o Mano, ele ajeita times. A própria seleção brasileira, ele demorou um pouquinho, ela vinha de um problema, testou, mas depois ele acertou. Quando achou o time, mandaram embora. Isso, aquela montagem do time com o Neymar um pouco mais à frente, sem o centroavante fixo. Ou seja, ele sabe trabalhar, ele é um belo treinador de futebol. E o grande erro do Corinthians foi quando saiu o Mano Menezes, o Tite não ter chamado o Mano, que seria uma sequência natural do que vinha acontecendo. Então, muito da estabilidade do Corinthians tem a ver, sim, claro, com o Tite, né, que foi o grande mentor, mas muito pela sequência que foi dada com o Mano Menezes. Também acho, concordo plenamente com você. Me chamou muita atenção a postura até do Roberto Andrade. Mano não tem o perfil do Corinthians, enquanto a ele não gosta ele não gosta. Mas era, digamos, a substituição natural. Agora, o Cruzeiro teve trabalho ontem com o Nacional, viu? Eu vi o jogo e imaginei que ia ser mais fácil. Né? E a semana que vem tem São Paulo e Cruzeiro pela Copa Brasil. Pois é, fiquei projetando, imaginando como seria o jogo. Vai ser legal, vai ter uma sequência de jogos legais. Num primeiro momento, eu achei que para o São Paulo ia ser muito difícil vencer, mas começo a ver possibilidades. Na maneira como joga o São Paulo. Vamos aguardar o Defensa e Justiça para a gente... porque o Nacional, quando colocou a marcação um pouco mais avançada, adiantada, o Cruzeiro teve problemas. E o São Paulo joga assim, né? Pois é. Por isso que eu, comecei a vislumbrar uma boa possibilidade. Mas vai ser legal. Se mata-mata, a sequência de mata-matas bem legais. Tem Corinthians Internacional semana que vem. Bem legal. Eu sou super favorável ao turno e retorno. Mas o mata-mata, esse tipo de campeonato, funciona pra caramba, é legal. Bom, nos outros jogos da terça-feira em Avellaneda, na Argentina, Independiente e Aliança Lima do Peru não saíram do 0-0. E fora de casa, a Universidade Católica do Equador venceu e ficou perto da vaga. Em um dia marcado por homenagens dentro e fora da Arena Condá, Chapecoense e Atlético Nacional se enfrentaram pela primeira vez na história. Com bola rolando pela decisão da Recopa Sul-Americana, a Chape fez valer o fator casa e saiu na frente na decisão. Feliz porque nós vencemos um adversário muito forte da América, mas nós sabemos que tem ainda mais 90 minutos e com certeza o jogo lá de Medellín vai ser muito mais difícil do que foi aqui. Diante de tudo aquilo que foi visto, eu tenho certeza em afirmar que a Chape vai lá para Medellín e vai fazer um jogo duro também com o Atlético Nacional, assim como foi hoje. É uma final de campeonato, espero levar melhor, mas tem muita coisa ainda para ser jogada. Me chama a atenção só a manutenção desse clima cordial entre Chapecoense e Atlético Nacional. Chegou ao ponto da torcida da Chapecoense vibrar com o gol do Atlético Nacional. Aplaudiu, né? Inimaginável isso no meio de tanta intolerância, de tanta imbecilidade no medíocre mundo do futebol. Agora, essa é a realidade. Mas também o que o pessoal do Atlético Nacional fez quando do acidente... Foi uma coisa marcante, foi uma coisa espetacular. O lado humano superou a rivalidade esportiva, deram o título para a Chapecoense. Ou seja, o mínimo que tinha que fazer era se receber de maneira extremamente elegante, grata, generosa, porque realmente esse pessoal da Colômbia deu uma demonstração de enorme grandeza quando daquele episódio. Alguém vai dizer, mas qualquer um faria isso. Não sei. Não. Eu tenho dúvida se fosse um avião colombiano que tivesse caído, se um clube brasileiro faria o que fez. Eu não sei. A verdade é que o Atlético Nacional fez, né? Então ele foi recebido com o devido merecimento, com o devido carinho, e a Chapecoense vai ter dificuldade no jogo de volta. Esse golzinho do Atlético Nacional pode significar muito. Pode sim. Tanto que se fizer 1-0 lá, o Atlético Nacional fica com a Recopa. Com a Recopa. Bom, nem todo mundo gostou da festa antes do jogo de ontem, né? Matheus Saroli, filho do técnico Caio Júnior, que faleceu no acidente aéreo, foi às redes sociais reclamar das intenções das pessoas que estão no comando do clube hoje. Essa notícia a gente traz para você como destaque do site gazetesportiva.com. Segundo o filho do treinador, a Chapecoense não está preocupada com um plano de assistência para todos os envolvidos na tragédia, mas sim com uma maneira para que o clube possa captar mais dinheiro através do marketing e
e outros recursos também. Apesar das críticas, ele diz que ele e a família são a favor da continuação e da reconstrução da Chape, um time querido por eles, e que as críticas são em relação à forma que essa reestruturação está sendo feita. Para você ler o desabafo completo do filho do Caio Júnior, acesse gazetesportiva.com. E isso é um ponto importante. Todos nós torcemos para a reconstrução da Chapecoense. A Chapecoense se tornou um clube querido não só no Brasil, mas acho que no mundo todo. A gente viu várias manchetes, a hashtag, Força Chape, um mundo com a camisa, com o logo da Chapecoense. Apesar da tragédia e das circunstâncias, o marketing que foi capitalizado por tudo isso foi uma coisa muito forte. A Chapecoense pode, inclusive, utilizar esse meio para se reconstruir, para se reerguer. Só que não pode esquecer as famílias das vítimas que ficaram também a ver navios. Elas perderam uma força financeira importante, né? Maridos, chefes de família que se foram e sem eles o sustento dessa família fica comprometido. Então, deveria, né? Eu não sei como é que está a questão do seguro, mas tem que ter o seguro. E, além do seguro, a Chapecoense não pode, se abster de ajudar. Ela tem responsabilidade, inclusive. Responsabilidade. Eram funcionários da Chapecoense, tirando os profissionais da imprensa. E outras pessoas estão no voo. Mas Caio Júnior, por exemplo, era um profissional, era contratado. Eles acho que estão movendo uma ação de 30 milhões de reais. O que está acontecendo é o seguinte, várias famílias já estão tendo que devolver casas por falta de dinheiro para pagar aluguel. Isso é uma informação. Os funcionários mais humildes que estavam naquele voo receberam valores irrisórios. Os mais badalados estão num outro patamar. Mas muita gente de comissão técnica, funcionários mais humildes, estão passando sérias necessidades. As famílias estão passando sérias necessidades. A revolta do filho do Caio Júnior passa muito porque parece que a Chapecoense contratou um diretor de marketing, um diretor de festa, um trio elétrico, não sei o que e tal. Está capitalizando o marketing, que até aí está tudo bem, mas as famílias não estão sendo respaldadas. Várias ações estão acontecendo, vai ser criada uma associação de vítimas do acidente. Tem que fazer, entra na justiça. E a amigavelmente família, eu duvido que eles... Inclusive jornalistas, a família dos jornalistas estão passando por privações, e aí você vai dizer, bom, até que ponto a Chapecoense tem responsabilidade? A contratação do voo foi feita pela Chapecoense. Então, negligência é uma coisa muito séria. E o avião não caiu por defeito, caiu por falta de combustível. Ou seja, negligência. E isso é responsabilidade do clube, sim. O seguro da CBF foi pago em cima do salário de carteira. E nós sabemos perfeitamente, o mundo do futebol sabe, e a Chapecoense sabe, que a maior parte do dinheiro que entra é em cima de direito de imagem. Coisa assim, de no máximo 20% na carteira e 80%. Não é por fora, porque a lei permite. Ou seja, as pessoas estão vivendo com 20% do que viviam. E há todo um sistema de vida. O cara tem que viver, o cara tem que seguir. As pessoas comem, as pessoas têm que continuar morando, têm que continuar se vestindo, têm que continuar... Tinha uma menina que estava grávida, nasceu filho, ela não teve condição para dar o devido, inclusive para o parto. Quer dizer, a coisa está séria. Está dentro daquilo que eu falei. Durante um período vai ficar essa coisa, mas as famílias vão ter problemas. Vão entrar com ações? Vão. Essa criança que nasceu agora talvez receba alguma coisa daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. Está pesado, está complicado o negócio. Vou continuar em cima, porque tenho recebido informações... Ação, não vai receber nem daqui a 20 anos, porque pela boa vontade vai falar, não, a gente deu o que a lei determina aqui, a CBF deu, acabou. E outra coisa, direito de imagem, que é via pessoa jurídica e salário, mas que compõe o salário, tudo isso é questionável na justiça também. Justiça leva um tempo, mas... Não, e a justiça, a gente sabe como é que ela é, sim, claro. E aí é que está, até lá as pessoas comem o quê? Fazem o quê? Esse é o problema. Então aí é uma coisa muito séria, muito grave, muito pesada. Há uma cisão clara entre boa parte das vítimas, das famílias das vítimas e o clube. Existe essa cisão. Então tem toda essa aparência legal, bonita. Eu também não, não dá para saber o que o clube pode fazer. Ele pode bancar tudo, ele tem capacidade para isso, eu não sei. Eu estou colocando uma situação real. Famílias estão passando grave necessidade, enquanto há toda essa euforia, essa coisa muito bonita e tal. Essa não é a realidade. As famílias de 71 pessoas,
de pelo menos 50 a 60 pessoas, estão passando graves necessidades financeiras, o básico, comida, aluguel, essas coisas estão faltando para essas pessoas. Então, se houve generosidade por parte no âmbito esportivo, né, por parte do Atlético Nacional, deveria servir de exemplo para os dirigentes que lá estão. Não olharem apenas para o próprio umbigo. Não só para a reconstrução da Chapecoense. Também não está muito clara a história do dinheiro que entrou, onde é que está tudo muito confuso. Eu não estou nem dizendo que alguém está pegando dinheiro, não é isso não. Porque pode ser que não tenha chegado mesmo, não sei. Claro. Mas está muito esquisito, mas tem que ter sabe? Transparência na organização. Mas está complicado. Né? A coisa na criação de um fundo. Na verdade, a coisa está do jeito que eu imaginava que ia ficar. Não estou surpreso nem um pouco com isso. Agora começam a arrastar com a barriga. Sabe como é que é? Acompanhe o nosso programa nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, a nossa página Gazeta Esportiva no Face. Você também pode entrar no YouTube e tem youtube.com/Gazeta Esportiva, que é nosso canal no YouTube. E atenção para esse recado importantíssimo. Domingo, a partir das 9 da noite, nós temos Mesa Redonda Futebol Debate. Agora, esse domingo, nós teremos um convidado muito especial. O técnico da Seleção Brasileira, Tite, estará conosco aqui nos estúdios. Então, anote aí, domingão, 9 da noite, pizza e Mesa Redonda Futebol Debate com o técnico Tite. Flávio Prado, imperdível, hein? É um programa enorme, né? O Tite hoje é o maior nome do Brasil. Os políticos, ninguém acredita em político nenhum. Todos eles estão absolutamente sujos. Ninguém gosta de político nenhum, todos são contestados. Futebol, jogador, o grande jogador do Brasil é o Neymar. No Brasil não tem nenhum que... e tal. Qual é o maior nome do país? É o Tite. Claro. Nós estaremos recebendo apenas a maior autoridade, o nome mais importante do Brasil estará domingo no Mesa Redonda. Tenho certeza que ninguém me contestou. Mas tem um economista, mas tem nada. Hoje, o maior nome do Brasil chama-se Adenor Bach, o Tite. Estará conosco. É verdade. Voltamos a falar de Copa Sul-Americana. O Fluminense também faz a estreia nesta quarta na competição, que está sendo levada a sério nas Laranjeiras. A caminhada do Fluminense na Copa Sul-Americana começa daqui a pouco, no Maracanã, diante do Liverpool do Uruguai. O time comandado por Abel Braga já avisou que a competição continental será levada muito a sério. Jogo diferente, Vale Libertadores, né? Competição mata-mata, jogo difícil, né? Time do Uruguai, independente da situação, mas é uma competição diferente. A partida de volta entre os dois times está marcada para o dia 10 de maio. Como único representante carioca no torneio, o time das Laranjeiras vai suar a camisa para ir ao Uruguai com uma boa vantagem no placar. Acho que a gente tem a possibilidade, né, nesse primeiro jogo, já na nossa torcida, da nossa casa, acho que fazer um grande jogo e não matar, mas sim levar um grande resultado para esse segundo jogo. Lá é difícil jogar, é complicado, né? Jogar na casa do adversário é difícil, então acho que a gente tem que fazer a nossa parte bem feita dentro de casa, sabendo da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas a gente tem toda essa força em cima aí para que a gente consiga fazer um grande jogo e fazer um grande resultado. Enquanto o tricolor do Rio de Janeiro navega em águas calmas, o adversário de logo mais vive uma tormenta. A equipe está sendo comandada pelo técnico interino do Sub-16, Alejandro Bertoldi, e 12 jogadores deixaram a equipe desde a última temporada. Tem jogadores na minha frente, né, de qualidade, que pode fazer diferença, jogam bastante bola longa. O destaque do Liverpool é o jovem camisa 10 Nicolás de la Cruz, campeão sul-americano sub-20 e dono de uma boa arrancada e definição ao gol. No São Paulo, o técnico Rogério Ceni decidiu mandar para Buenos Aires uma equipe cheia de reservas para o primeiro confronto contra o Defensa e Justiça. Personagem da entrevista coletiva, o meio-campista Cícero sentiu dores na canela esquerda e nem viajou para a Argentina. O goleiro Renan Ribeiro, Thiago Mendes e Luiz Araújo serão poupados e também ficaram aqui no Brasil. O Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando o que foi possível do último treino antes do embarque. Confira. Não faz muito tempo que a defesa do São Paulo andava tirando o sono do técnico Rogério Ceni. Eu vou parar de treinar a bola aérea agora. Agora eu decidi que para o próximo jogo nós não vamos, porque quanto mais você treina parece que mais as coisas acontecem. Então nessa semana não vamos treinar a bola aérea para ver se continuando a gente não sofre com a bola aérea.
E não ter treinado mais a bola aérea vinda do adversário parece ter dado resultado, pois já faz 2 jogos que o tricolor não sofre um único gol sequer. A gente sabe que num coletivo a gente deu alguns moles em tomar alguns gols, mas esse mês agora é um mês que para a margem não existe a margem de erro zero, né, praticamente, porque são jogos de mata-mata que isso pode comprometer numa classificação. Se a fase é boa, o momento então é iniciar bem na Copa Sul-Americana, pois essa competição garante vaga para a Copa Libertadores da América. Eu voltei com esse intuito também de 2018, poder participar de uma Libertadores pelo São Paulo. E a gente sabe o quanto isso é importante, não só para o clube, mas para o torcedor também. O torcedor ele se mobiliza bastante nessa questão. Apesar da Copa Sul-Americana dar ao campeão o direito de participar da próxima Taça Libertadores da América, o São Paulo não vai poder estrear com força máxima, pois Wesley, Lugano e Maicon estão suspensos e vão desfalcar o tricolor. E quanto à escalação da equipe, ela é puro mistério. A força do elenco serve para isso, mas lógico, isso cabe ao Rogério, junto com a comissão, ver qual é o melhor momento de utilizar os jogadores. E para isso também, lógico, que a gente precisa dos resultados, que você puder conciliar isso daí com os resultados é o mais importante para o grupo e para a comissão técnica. Mas a gente está sempre à disposição do Rogério para o que ele precisar aí pela frente. Ô Flávio, nunca vi o Defensa e Justiça jogar, mas tem informações. E as informações já atrás, que o time joga certinho, tem um estilo de jogo ofensivo, bem montado. Sim, o treinador é aquele que era auxiliar do Marcelo, do São Paulo. Do São Paulo, aquele cabeludo. Isso, e que ele segue a escola. Sim. Ele chegou a ser convidado pelo Bielsa para trabalhar com ele na seleção chilena, mas ele estava com o Bielsa, com o São Paulo na Universidade de Chile. Aí ele preferiu esperar e aí foi para lá. E aí, com a ida do São Paulo para Sevilha, ele não foi e tal. E é um time que joga legal, joga com a linha de 3, joga com um 3-4-3, é um time que joga moderno e tal. Ou seja, e o São Paulo também, o São Paulo joga moderno, quer dizer, mas vai encontrar, né, um time muito parecido, um time muito inteligente taticamente. A gente não conhece a individualidade, tem o Jonas Gutierrez, que é um jogador que foi da seleção, da Copa, inclusive, e que teve um problema sério de câncer no testículo, graças a Deus recuperado, ele foi considerado até com risco de vida, mas se recuperou e voltou a jogar futebol, tem mais de 30 anos, jogador rodado. Quer dizer, não vai ser fácil para o São Paulo. O São Paulo não terá alguns jogadores importantes, inclusive o mais importante de todos, que é o Cueva, mas o São Paulo tem muito mais a dar do que o Defensa e Justiça. Vamos ver o que vai acontecer. É um jogo bem interessante, são duas escolas muito parecidas, dois times que jogam de maneira moderna, mas dois times em começo de trabalho, porque o próprio Defensa e Justiça... O trabalho tem a mesma essência, né? A mesma essência e o mesmo tempo, mais ou menos. Um pouquinho mais do Defensa e Justiça, né? Mas esse time, Defensa e Justiça, me informa o Milton Pagano, que é nosso diretor aqui, ele está em 26º lugar no Campeonato Argentino, que tem 30 times. Sim. Então, quer dizer, é um time muito fraco. Que acabou também o campeonato, não pode esquecer que estavam em greve, nem... Não importa, é uma porcaria. Não, então, é um time jovem, né, um time que só entrou para a primeira divisão por causa de esquema, daquele Grondona, né, famigerado Grondona, que foi uma das coisas que destruíram o futebol mundial junto com o João Avelange. Julio Grondona? Julio Grondona. Ele era o cara, morreu. Não vou nem falar, vai deixar falar. Mas ele e o Avelange estão no mesmo lugar, lá embaixo, lá os dois. Ele era o caixa do Avelange. Entendeu? E ele destroçou o futebol de lá, como o Avelange colocou um monte de porcaria aqui. Essas coisas todas estão aí, tudo coisa de Avelange, levando crime organizado para o futebol, como para o Brasil, para a Argentina, para o mundo. Enfim, então por isso que eles entraram, botaram 30 times e tal. Só que é um time bem organizadinho, o São Paulo não está sobrando, né? Então é uma parada disso. Acho que em 2 jogos o São Paulo ganha. Imagino que ganhe, mas não imagino vida fácil. Imagina a folha de pagamento desse time. Acho que é Mas menos da metade de um salário. Celso, é obrigação, desculpa. Eu falei isso do Palmeiras com outro Então, mas eu não concordo, por exemplo, se você pegar
na história de torneios mata-mata, por exemplo. Aí sim, o Asa de Arapiraca mesmo tirou o Palmeiras. Porque, na verdade, aí não é nem a questão, são 2 jogos. De repente você arma um esquema fechadinho, você consegue ser... Eles não vão armar esquema fechadinho. Eles não vão jogar fechadinho. Eu só estou dando um exemplo. Claro. O Once Caldas, por exemplo, que ninguém dava nada, ganhou num Boca Juniors uma final de Libertadores da América, eliminou o Santos, eliminou São Paulo. Mas, uma coisa, a Michele tem razão. Na Europa, o time que tem mais dinheiro, ele faz diferença. No Brasil, não. O futebol brasileiro, ele é muito mais rico que todos os times da América, todos. Só que a última vez que chegou uma semifinal foi ano passado com o São Paulo. E nas últimas semifinais, são 4 times. Nas últimas 3, 12 times. Só um chegou e foi o São Paulo e aquele time horroroso do São Paulo do Balsa. Ou seja, a grana não está fazendo diferença aqui não. E tem que fazer. Senão, diminua-se o salário. Por exemplo, o Barcelona, ele sempre prevalece, o Real, porque a folha deles é maior. O Chelsea está liderando o campeonato inglês porque a folha dele é maior. Aqui não muda nada. A folha é maior, a estrutura é maior. Mas é que nessa circunstância... Vamos imaginar. Você ter um cavalo de raça. Mas vamos imaginar. O São Paulo, por exemplo, não vou nem entrar no mérito do Defensa e Justiça, que está também começando um trabalho. Mas o São Paulo, com o Rogério Ceni, tem o quê? 3 meses de trabalho. Você pega um time pela frente que é mais limitado, tem um orçamento menor, tudo mais, mas que joga junto há 2 anos, esse time leva vantagem. Dá trabalho. Mesmo tendo uma folha mas não deveria ser assim. E a preparação não deveria ser assim. Aqui no Brasil, nós estamos com essa situação o dinheiro não está fazendo diferença. Então, ou paga-se menos ou tem que fazer diferença. Tem que não dá, fazer, né? Por exemplo, é inadmissível, por exemplo, que o Palmeiras não chegue entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. Claro. Inadmissível. É claro que no mata-mata pode acontecer o que você falou. Aí tudo bem, numa Libertadores, você pega um time, por exemplo, o Santos tem uma folha bem inferior, mas é um time importante. Os 11 do Santos, eles se equivalem aos 11 do Palmeiras. Claro. O elenco não. Mas aí o Palmeiras pode ser eliminado, normal que aconteça. Não precisa ir muito longe. O Corinthians do Tite. Uma falha do Cássio, uma falha do Felipe, perdeu de 2-0 do Guarani do Paraguai e perdeu a vaga. Então, mas tem que, num turno e retorno, tem que fazer diferença, que é o que acontece na Europa. Nós vimos aí, o Bayern perdeu a primeira partida da temporada. Então, quer dizer, faz diferença. Aqui no Brasil não se faz e a gente precisa parar de se conformar com isso. Ou os clubes estão dando dinheiro onde não tem que dar, os jogadores são muito afinões, alguma coisa está acontecendo. Temos que cobrar essa situação, sim. Então, tese é isso aí. Campeonato Paulista. Com a expulsão de Roger Guedes no primeiro confronto com o Novo Horizontino pelas quartas de final, o técnico Eduardo Batista terá de mexer no ataque do Verdão. Keno, favorito para ficar com a vaga, foi o personagem do dia na academia. Veja com o Fernando Gavini. O clima no Palmeiras está tranquilo, cheio de brincadeiras entre os jogadores. Quem pagou o pato nesta quarta-feira foi o terceiro goleiro Vinícius. Ele recebeu um castigo por não ter comparecido a um churrasco organizado pelo grupo. Ele foi cercado pelos jogadores, amarrado e depois jogado em cima de uma das traves. O treino só começou quando a brincadeira acabou. E olha que demorou para desamarrar o goleiro. Tamanha descontração se explica pela boa fase do Palmeiras. O Verdão venceu o Novo Horizontino por 3-1 e está com a mão na vaga para as quartas de final. O problema é encontrar o substituto de Roger Guedes, suspenso por causa da polêmica expulsão depois da comemoração do terceiro gol alviverde no último sábado. Michel Bastos, Eric e Rafael Marques são opções para substituí-lo, mas o favorito é Keno, escolhido nesta quarta-feira para conversar com os jornalistas. Cara, ele vem falando bastante sobre essa situação, porque sabe que ele tem um grupo muito bom, um elenco muito forte. Acho que dá uma dor de cabeça para ele montar esse time, porque do meio para frente ali é os que está fazendo mais. A gente fez 3-1 agora e foi do meio para frente que fez o gol. Agora com a suspensão do Roger Guedes, ele fica com a cabeça quebrada para montar, mas quem for que ele for botar para jogar, vai entrar e vai dar conta do recado. Autor de 2 gols em 13 jogos que fez pelo Palmeiras, Keno tem a seu favor na briga pelo lugar de Roger Guedes para a segunda partida contra o Novo Horizontino, o drible fácil. Sei que no meu 1 contra 1 eu sou muito bom, sei que eu vou errar, mas eu vou tentar. Como eu erro nos jogos, não sou certo, mas que ele vem falando comigo quando ele estou no banco, ele bota para entrar no jogo, que ele fala que eu tenho que quebrar essa linha. Quando o time está muito atrás para me enfrentar no contra 1, que se eu conseguir passar por ele, a gente pode pegar a defesa quebrada. Então, eu venho trabalhando isso para quando ele me botar, eu estar bem preparado. Além de Roger Guedes, Jean também será desfalque na sexta-feira.
O lateral sofreu uma fissura no pé. Voltou a correr ao redor do gramado ontem, mas ainda está em fase de transição do departamento médico para o departamento físico. Por outro lado, Vitor Hugo e Zé Roberto, que cumpriram suspensão automática no primeiro jogo, estarão à disposição do técnico Eduardo Batista, assim como Guerra, que sofreu uma fratura no nariz, mas já treina normalmente com o resto do grupo nesta semana. Ou seja, serão mais reforços do que desfalques para o Palmeiras vencer bem o Novo Horizontino, se classificar no Campeonato Paulista e ganhar moral para enfrentar o Peñarol na quarta-feira da semana que vem pela Libertadores. É uma confiança a mais, se a gente ganhar, a gente sabe que o jogo vai ser difícil, a gente sabe que o time do Novo Horizontino lá, o contra-ataque deles são muito fortes, então com a vitória boa dentro de casa, como a gente está no Pacaembu, vai dar maior confiança para a gente ir para a Libertadores com o pé direito. Aí a gente fala do elenco do Palmeiras, né? Por exemplo, sai Roger Guedes, entra Keno. Para mim, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto que o Keno, como estava com o Roger Guedes, começou como titular, depois o Eduardo deu uma chance para o Keno, depois o Roger Guedes voltou. Mesma coisa. Sai Roger Guedes e entra Justin Bieber. Agora, gente, é o seguinte, nós temos que ressaltar que o Palmeiras conquistou isso. Sim. Quando o Palmeiras, quando o Paulo Nobre pegou, estava numa pendura tremenda. Nossa. Lembra que teve jogador que não quis jogar no Palmeiras, Marcelo Moreno, lá eu não vou e tal, não sei o quê. Ameaçado de cair para a segunda divisão. O Palmeiras estava desacreditado. E isso, aí no primeiro ano o Paulo Nobre correu o risco do time cair, vocês lembram? Disso ficou no fio da navalha. Emprestou aí ele dinheiro. começou a se acertar, começou a se ajeitar, teve uma gestão maravilhosa, isso tem que ser ressaltado, e se ajeitou. O Palmeiras conquistou isso. Isso não veio de graça. Então, se o Palmeiras conquistou, outros também podem conquistar. Então, quando o Palmeiras hoje, ele está abusando, tem muito dinheiro, ele conquistou isso. Então, acabou, não caiu do céu. Tem um patrocinador extraordinário, conquistou isso também. Claro. A dona Leila gosta do Palmeiras, ou o marido dela, né? Conquistou isso. Então, não dá para discutir. Não há nenhuma irregularidade, não há nada que a gente saiba que tenha sido irregular no Palmeiras, tudo correto, tem dinheiro, ótimo, desfrute e contrate grandes jogadores. Agora, ótimo. Há algo também que a gente tem que destacar. Criticaram um monte o Palmeiras construir um estádio novo. Mas o fato de o Palmeiras ser um estádio novo também... é uma atração espetacular. Deu uma outra cara também pro time. Então, que é mérito... Amanhã vai tocar o Elton John lá. Vai? Amanhã? Amanhã, no campo do Palmeiras. Você vai? Campo do Palmeiras / Elton John. Eu tô tentando. Elton John e mais um... Acho que é James Taylor. Isso, James Taylor. Cara, não é fácil conseguir ingresso. Estou tentando. Mas não, de cambista eu não vou comprar, não. Se tiver na bilheteria, beleza. Mas aí é uma coisa que a gente tem que destacar também. Criticaram tanto, botaram... E aí? Né? Hoje fala-se até que o patrocinador do Palmeiras está querendo comprar o estádio da W Torre. Gente, ou seja, que mostra que é uma coisa e eles têm um bom viável. Eles têm que ter um investimento. Tem. Assim como para o Corinthians, questionam tanto, o Goetá também foi um investimento que trouxe, sabe... se a renda está comprometida, que tem que pagar, é uma outra história. É igual uma casa própria. Você paga lá um valor alto, sua, mas chega uma hora que você para de pagar e aquilo é seu. E você não paga mais aluguel. Exatamente isso. Não, eu acho que o Palmeiras merece, tem que ser aplaudido. Poder econômico, ótimo, pô. Ele conseguiu, ele conquistou, tá ok. O assunto agora é o Santos, que só volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar a Ponte Preta do Flávio Prado num jogo que vai decidir quem avança para a semifinal do Paulistão. O lateral esquerdo Zeca deve ser a novidade para o confronto contra a Macaca. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Repelé acompanhando mais um treino do Peixe. Do primeiro jogo até o segundo contra a Ponte Preta nessa fase de mata-mata, serão 8 dias de espera para mudar essa história e levar o Peixe à semifinal do Paulistão. E essa espera está mexendo com o emocional da equipe. Eu até tinha comentado com o Ricardo, né? Que depois do jogo a gente veio junto embora, no carro, e eu falei, a gente vai passar a semana todinha com essa derrota na cabeça, né? E é muito chato, mas como eu sempre falo, né? O futebol é gostoso, sempre tem um jogo após outro que a gente possa consertar e reverter essa situação. Sei que vai ser muito difícil, porque eles têm uma vantagem, mas a gente vai jogar no Pacaembu, como eu falei, na nossa segunda casa, com a nossa torcida, né, de São Paulo, que vai, tenho certeza que vai lotar o Pacaembu, e se Deus quiser, sair com a vitória. Se a espera é inevitável, então o melhor é aproveitar essa semana cheia para treinar e ajustar a equipe. Eu acho que quando a gente joga quarta e domingo, quando a gente vai jogar domingo, a gente já joga um pouco cansado, com a mente pesada, né? Porque o jogador precisa de descanso, como eu falo, o jogador não é robô. Para eliminar a Ponte e garantir uma vaga nas semifinais sem a necessidade da disputa por pênaltis, o Santos terá que vencer a Macaca por 2 ou mais gols de diferença na próxima segunda-feira. E a receita para essa classificação chegar é muita paciência.
a gente vai ter que ter muita paciência durante todos os jogos, todo o tempo, né? A gente sabe que a torcida vai entrar um pouco impaciente por fato da gente tocar muita bola e não atacar, né, rápido. Mas eu acho que esse é o nosso futebol, eu acho que na hora certa a gente vai atacar, né? Eu, particularmente, me surpreendi muito com a Ponte jogando lá dentro, né? Quando eu e o Renato dominava a bola, já tinha 2, 3 ali, né, tentando roubar a bola da gente. Então a gente tem que saber, né, dosar essa parte, né, e saber aonde a gente tem que saber entrar na defesa da Ponte. Para o jogo da volta contra a Ponte, muitos apostam que Vitor Bueno, por não atravessar um bom momento, pode perder a vaga de titular. Mas para o elenco, o meia ainda tem muito crédito. Em muitos jogos que o Vitor Bueno já salvou a gente, né? E quando ele subiu, ele era conhecido como um menino que fazia mais gol bonito durante o campeonato todo, né? E agora recebendo essas críticas, eu acho que normal faz de futebol. Eu acho que nenhum jogador consegue manter o alto nível durante o ano todo, mas eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima. É um cara que tem a confiança do rival, tem a nossa confiança, a gente sabe da importância dele para o nosso time. E eu acho que não ameaça nem um pouco a saída dele do time, né? Não pelo fato de também o Copete estar entrando e jogando bem, o Bruno também. Mas a gente sabe da importância que ele tem, sabe que qualquer hora ele pode decidir. Verdade. Qualquer um passa por um jejum de gols, alguma coisa assim. Agora, o Santos, Flávio, ele tem uma vantagem nesse duelo com a Ponte Preta mesmo, porque ele não tem jogo agora no meio. A Ponte joga daqui a pouco com o Ginásio Esgrima pela Copa Sul-Americana, se desgasta. Mas o jogo é segunda-feira, né? Tem tempo. Não, sim, mas ainda assim é uma vantagem. Não, claro, você... corre risco de contusões. A Ponte tem um grande problema que é a ausência do Fernando Bob. O Fernando Bob é o melhor cara do time. Se fosse perguntar, você prefere que saia o Potker ou o Bob? O Potker. É menos problemático para a Ponte. Ele é o cara que cria tudo e tal. E o Santos vai jogar no Pacaembu, onde nos últimos 19 jogos ele ganhou todos. E acho que vai ganhar segunda-feira também, de 1-0, depois perde nos pênaltis. Ei, Flávio Prado. É verdade, você precisa fazer 2 gols de diferença para avançar. 2 gols aí já não, aí não. Não passa treino no Pacaembu, não. Aqui. É a coisa do regulamento, né? Teoricamente, o time que terminou em primeiro deveria levar alguma vantagem. Aliás, não existe essa vantagem. Não tem gol fora. Não tem. 2-1, 3-2, 4-3, vai tudo para pênalti. Tudo para pênalti. Nossa, emocionante, eu não sei se eu quero pênalti, não. Não? Não aguenta? Esse coraçãozinho não aguenta, não? É muito, é demais. A última vez foi contra o Cuiabá, eu dei um bico na televisão e ainda não arrumei o dedão. O dedo. É lógico, perder de pênalti pro Cuiabá, pô. Aí, então... você viu o Corinthians naquele último jogo lá nos pênaltis, né? E aliás, foi contra o Audax, não foi? Bom... Não foi? Não, com o Brusque. Brusque? Não, com o Brusque ele ganhou, com o Audax ele perdeu. Foi eliminado no ano passado. Vamos treinar pênaltis, com o Brusque ganhou, na verdade, mas... Foi também na Bacia das Almas e quase que o Corinthians é eliminado. Mas sobre o Santos, eu gosto do time do Santos, eu gosto do trabalho do Dorival Júnior e, Flávio, não sei não. O problema é que eu apostei com um monte de gente, eu sou muito bocudo. Eu acho que esse palpite de vitória por um gol de diferença e pênalti, para mim é o mais viável. Então, mas eu sou muito bocudo, né? Então eu fico desafiando e os caras aceitam a aposta. Só que o único que aposta na ponta sou eu. Ou seja, se eu ganhar, eu vou ganhar almoço para um mês. Mas se eu perder, eu vou pagar almoço o mês inteiro também. Vai ficar com a barriga cheia. Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.com. Qual será o resultado de Corinthians e Universidade de Chile? Claro que deu Coringão, né? Quase 70% dos votos, todo mundo apostando no Corinthians. Site gazetesportiva.com, cobertura completa desse jogo, trazendo a história desse confronto Universidade de Chile. E eu vou escrever sobre o pós-jogo depois. Tem coisa do Corinthians. Chico falou de novo. Rivelino tem história nesse jogo, perdeu a chuteira, uma coisa assim. Tem uma história legal. O Rivelino, não é? Com a Universidade de Chile, tem uma história bem legal lá. Entre lá e confira. Flávio, a gente se encontra domingão no mês. E sexta, né? E sexta-feira aqui. E a gente no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Eu já vou me concentrar, porque domingo tem Tite. Então eu tenho que ficar concentrado, né? Um abraço. Beijo. Tite no mês é domingo. Tchau.